Bem, voltamos então aos nossos estudos. E aí então nós já vimos o testamento público e agora nós vamos para a segunda forma de testamento ordinário, que é o testamento cerrado. Então achem aí, acompanhem a leitura na apostila de vocês, para que depois eu possa fazer as explicações. Então vamos lá. Testamento cerrado é aquele escrito pelo testador, manual ou mecanicamente, ou por alguém a seu rogo, e que deverá ser aprovado pelo tabelião na presença de duas testemunhas. Lavrado o testamento, o testador deverá levá-lo perante o tabelião e se manifestar que aquele documento é seu testamento. Com isto, o tabelião lavrará o auto de aprovação, que será assinado por ele, pelo testador e pelas testemunhas. Quando da abertura do testamento cerrado, ele somente terá validade se estiver íntegro. Não podem fazer testamento cerrado os analfabetos e os cegos. O surdo-mudo e o mudo podem fazer testamento, mas tem que escrever no verso do documento que este é o meu testamento, cuja aprovação se requer. Segunda espécie de testamento ordinário é o testamento cerrado, que também é chamado de testamento místico, que é o testamento de filme e de novela. A gente não tem conhecimento do seu conteúdo. O seu conteúdo ele é de conhecimento exclusivo do testador. Então ele tem essa vantagem. Quem elabora o testamento cerrado é o próprio testador, mas às vezes ele pode pedir que alguém escreva ou digite o testamento em seu lugar. E aí então por isso que a gente fala que o testamento é arrogo, foi feito por alguém no lugar do testador. Então arrogo significa no lugar. Então o testador pode fazer ou pedir para que um amigo, uma pessoa de confiança, um advogado, digite e escreva o seu testamento. Então ele tem que escrever o testamento e digitar. Beleza, em qualquer documento, não há uma formalidade para que esse documento seja feito o testamento cerrado. Pois bem, então o testador fez o testamento, ele vai pegar aquele documento e vai levar a um tabelião, ou seja, vai levar ao cartório. Então, na confecção do testamento, só participa o testador. Nós não precisamos nem sequer de testemunho. Só que ele vai chegar ao tabelião e vai falar, ó, este documento é o meu testamento. Com isto, o que o tabelião faz? O tabelião chama duas testemunhas e lavra o auto de aprovação do testamento cerrado. Então ele vai lavrar o auto no tabelionato. Quem assina este auto de aprovação? O tabelião, o testador e duas testemunhas. Só que ninguém tem acesso ao conteúdo do testamento. O testamento não é aberto, ele não é registrado, ele não fica uma cópia no tabelião, com o tabelião, nada. Tá? Ele só é feito um auto de aprovação pelo tabelião e o tabelião vai fazer o fechamento, ele vai fazer o cerramento do testamento. Por isso que chama testamento cerrado, porque ele vai ser fechado. E existe até um ritual, existe o selo do tabelião, existe quantas costuras ele tem que fazer. Então ele vai colocar num envelope, ele vai deixar o documento perfeito. Pois bem, com aquele documento que foi fechado, que foi cerrado, ele é entregue ao testador. E aí então nós temos uma desvantagem em relação ao testamento cerrado, que o testamento cerrado fica com o próprio testador. Então corre-se o risco de ele ser extraviado, corre-se o risco de ele ser deteriorado. Então a vantagem do testamento cerrado é que ninguém conhece o seu conteúdo, a não ser o próprio testador. Agora a desvantagem é que o testamento fica com o testador, então ele pode se extraviar. Aí então o testador deixa o seu testamento cerrado em alguma localidade e avisa algum herdeiro, avisa alguma pessoa de sua confiança que o seu testamento está em determinada localidade. E ele veio a falecer. Com isto, este testamento ele é apresentado em juízo, no juízo do último domicílio do testador, e o juiz vai fazer a abertura do testamento. Por isso que eu disse no início que é o testamento de filme, é igual vai se abrir o testamento e as pessoas estão numa sala e aí começa a se ler o testamento, umas pessoas ficam felizes, outras caem de nervoso. O testamento cerrado é isso, é uma audiência que é feita para a apresentação desse testamento. Esse testamento cerrado sendo apresentado íntegro, o juiz então abrirá o testamento e determinará o seu cumprimento. Acontece que o testamento cerrado só vai ser cumprido se ele estiver intacto.
Se ele estiver rasgado, se ele estiver molhado, se ele estiver deteriorado, ele não será cumprido. Então aqui mais uma desvantagem do testamento cerrado. Corre-se o risco de chegar lá, as traças terem comido parte do testamento cerrado. Ele não vai ser cumprido. Então nós vamos estudar, inclusive mais à frente, que a regra é, se o testamento cerrado for apresentado deteriorado em juízo, ele está revogado. Então o testamento tem que estar íntegro quando for apresentado ao juiz. Só pode fazer o testamento cerrado as pessoas que sabem ler e escrever. Então, o analfabeto não pode fazer testamento cerrado. Nós já vimos que o analfabeto só pode fazer testamento público. As pessoas cegas também não podem fazer testamento cerrado, ainda que hoje em dia elas já consigam ler e até mesmo digitar pelo sistema Braille. Acontece que não tem como se dar autenticidade à impressão daquela documentação. Então não existe testamento cerrado digitalizado e permanecido em sistema rígido, por exemplo, de gravação. Então ele tem que ser impresso. Então por isso que o testador cego só pode fazer testamento público, não pode fazer testamento cerrado. As pessoas mudas e as pessoas surdas mudas podem fazer testamento cerrado. Porque elas podem ler, elas podem escrever, elas podem digitar, podem certificar o que elas estão escrevendo. Acontece que quando ela chegar com o testamento para ser aprovado perante o tabelião, ela não tem a capacidade de falar que aquele é o testamento. Então, neste caso, ela tem que escrever no verso do documento que aquele documento é o seu testamento e que ela está requerendo a sua aprovação. Então, precisa obrigatoriamente dessa formalidade para as pessoas que não podem se expressar por meio de voz, que são as pessoas surdas e as surdas mudas.